Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói. Hoje nós vamos falar sobre os processos de separação de misturas. Essa é uma aula de ciências para o 9º ano e eu sou a professora Cristiane Ferreira. Para iniciarmos, quero que vocês prestem bastante atenção nas cenas a seguir. O que será que elas têm em comum? Provavelmente vocês notaram que são situações do dia a dia, que acontecem na nossa casa. E quanto a essa cena? Deu água na boca? Mas você já parou para pensar em como deve ser a produção do chocolate? Essa delícia que tanta gente ama? Bem, vocês já devem saber que ele é produzido a partir de um fruto chamado cacau. E essa palavra significa nada mais nada menos que alimento dos deuses. Tá explicado, né? E vejam quantas etapas envolvem a fabricação do chocolate. Vai desde a colheita do cacau, que vai ser quebrado para que a polpa seja separada dos grãos, que vão ser fermentados e secos. Depois eles serão limpos para separá-los de impurezas, como areia, por exemplo. Em seguida, esses grãos serão torrados e triturados. Nessa etapa, a casca é quebrada e separada dos grãos, deixando apenas os miolos, que a gente chama de nibs, que serão moídos, resultando no licor ou pasta de cacau. Essa pasta será prensada para separar a massa de cacau em dois produtos, a manteiga de cacau e a torta de cacau, que passarão ainda por um processo de refinação e conchagem, que é quando são incorporados manteiga de cacau, açúcar, leite em pó e emulsificante, até que a mistura se torne bem homogênea. Depois é feita a temperagem, onde o chocolate é aquecido até uma temperatura específica e depois resfriado. E por fim, ele é moldado, ou seja, colocado em formas, esfriado, desenformado e embalado. E assim ele chega até a gente. Processo longo, não é mesmo? Mas vejam que ele envolve várias etapas em que a ideia de separação foi mencionada. Então, em todas aquelas situações caseiras vistas no início do vídeo e também na fabricação do chocolate, são utilizados processos de separação de misturas. Existem, então, vários processos diferentes que vão ser aplicados de acordo com cada situação. Mas como podemos saber qual processo utilizar? Antes de mais nada, precisamos relembrar alguns conceitos já estudados, como o de mistura, por exemplo, que é um sistema formado por duas ou mais substâncias, que podem ser simples e ou compostas. Também não podemos nos esquecer de que as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As homogêneas são aquelas em que não podemos distinguir seus componentes, como no mar, onde há uma mistura de água e sal, como no ar atmosférico, onde há uma mistura de gases. Já as heterogêneas são aquelas em que podemos distinguir seus componentes. Como exemplo, temos a água e o óleo, a água e a areia. Lembrou? Agora dá uma pausa, respira antes da gente continuar. Respirou? Então vamos em frente, não desanima não. Então a técnica utilizada para separar uma mistura vai depender dos seus componentes, vai depender de que tipo de mistura é essa. Vamos então conhecer algumas dessas técnicas de separação, alguns desses processos. Vamos começar então pela catação, que talvez seja um dos mais simples processos de separação de misturas, que é realizado manualmente e que vocês já devem ter feito ou visto alguém fazendo. Nós usamos, por exemplo, para escolhermos o feijão, separarmos o feijão das impurezas que podem estar misturadas nele. Outra técnica bem simples e conhecida é a peneiração, que tem como objetivo separar partículas sólidas de diferentes tamanhos. A gente usa para peneirar a farinha de trigo para fazer um bolo, por exemplo. E os trabalhadores da construção civil utilizam essa técnica também quando querem peneirar areia, separando os grãos maiores dos menores. Outra técnica é a levigação, utilizada para separar dois sólidos quando um é mais denso que o outro. E é utilizada uma corrente de água para isso. Por exemplo, nos garimpos é usada a água para separar a areia do ouro. Como a areia é menos densa, ela é arrastada pela água, e assim só permanece o ouro, que é mais denso. A flotação pode ser usada, por exemplo, quando a gente quer separar uma mistura de areia e serragem. É só a gente acrescentar a água vai ficar na fase intermediária, a serragem vai flutuar e a areia vai ficar no fundo, vai sedimentar.
Dessa forma, a gente tira a serragem que ficou por cima e a gente pode filtrar a água para separá-la da areia. Na centrifugação, vai ser utilizada uma máquina chamada centrífuga, que vai girar rapidamente. As substâncias mais densas vão se acumular no fundo do recipiente e as menos densas vão permanecer na superfície. Essa técnica é utilizada em laboratórios para fazer separação de componentes do sangue, mas é também o mesmo princípio utilizado nas máquinas de lavar roupa. Já a decantação vai ser utilizada quando os componentes da mistura tiverem densidades diferentes. Por exemplo, quando tiver água e areia. Assim, o componente de maior densidade vai ficar no fundo, vai sedimentar, e o de menor densidade vai ficar na superfície, podendo ser retirado através de sifonação, como vocês veem aí na imagem. A separação magnética é utilizada em misturas em que um dos componentes é um sólido com propriedades magnéticas e assim pode-se utilizar um ímã para atraí-lo e separá-lo do restante da mistura. É o que acontece, por exemplo, quando nós temos limalha de ferro, que são essas raspas de ferro, junto com enxofre. Utilizando um ímã, nós conseguimos retirar as raspas do ferro. E esse tipo de separação também é utilizada nos ferros velhos, como a gente observa na imagem. Na fusão fracionada, a mistura é aquecida e à medida que os componentes dela vão atingindo as suas temperaturas de fusão, eles vão sendo retirados dali e vão resfriando e se solidificando. Esse tipo de processo pode ser utilizado para separar o enxofre da areia. Observamos na imagem o enxofre e a areia sendo aquecidos, o enxofre atinge a sua temperatura de fusão, se tornando líquido, e a areia permanece sólida no fundo do recipiente. E aí, através do processo de decantação, o enxofre é entornado em outro recipiente e dessa forma a gente separa os dois componentes dessa mistura. Tá com preguiça? O quê? Nada disso! Acorda! A gente já está na metade da nossa aula. Vamos a mais um processo de separação. A destilação simples é utilizada para separar componentes de uma mistura homogênea formados por um sólido dissolvido num líquido. Por exemplo, para separar a água e o sal. Então, essa mistura é aquecida, o líquido vai entrar em ebulição, formando vapores que vão passar por um aparelho chamado condensador. Em contato com o condensador, que está numa temperatura menor, esses vapores vão passar de novo para a fase líquida e vão ser recolhidos no frasco. E aí o sal vai ficar retido no balão de destilação, como vocês podem ver aí na imagem. A água vai vaporizar, vai passar para o outro lado e o sal vai ficar retido no balão. Assim a gente separa os dois componentes. A ventilação é um processo de separação usado em misturas heterogêneas, onde existem sólidos de densidades diferentes. Nesse caso, se joga uma corrente de ar nessa mistura e os sólidos de menor densidade são levados, permanecendo apenas os que são mais densos. Isso acontece bastante em propriedades agrícolas, para separar arroz, feijão, milho e café das suas folhas e galhos depois da colheita, por exemplo. A destilação fracionada é utilizada para separar misturas homogêneas que têm dois ou mais líquidos com diferentes temperaturas de ebulição. A mistura é aquecida, o componente que tem menor ponto de ebulição se transforma em vapor, atravessa o condensador, resfria e vai novamente para o estado líquido. Então ele é recolhido num outro recipiente. A dissolução fracionada é utilizada para separar dois ou mais sólidos. E nesse caso, adiciona-se um solvente que vai dissolver apenas um desses sólidos. Por exemplo, para separar a mistura de areia e sal, pode-se adicionar água, que vai dissolver o sal, mas não vai dissolver a areia. A areia vai ficar no fundo do recipiente e aí é preciso utilizar outras técnicas para completar essa separação, como usar um filtro para reter essa areia, e pode-se utilizar a evaporação para recuperar o sal que foi dissolvido junto com a água. Bem, todas essas técnicas podem ser utilizadas tanto para uso doméstico, quanto para uso em laboratório ou em escala maior, para uso em indústrias. Inclusive, muitas dessas técnicas são combinadas. Vamos então ver alguns processos industriais. Como será que é fabricada a farinha de trigo, que a gente usa tão comumente no nosso dia a dia? Inicialmente, o trigo é limpo através de sucção de ar e peneiração para tirar as impurezas, os possíveis grãos murchos, farelos, pedrinhas. Depois é adicionada água a esses grãos para que a casca deles amoleça.
e depois é feita uma nova limpeza e polimento desses grãos para eliminar qualquer resíduo. Eles então são levados para cilindros que vão triturá-los para iniciar a separação entre a parte branca do trigo e a casca. Esses grãos vão ser triturados e peneirados, dando origem a 2 produtos: a farinha de trigo, que vai ser originada da parte branca, e o farelo de trigo, que vai ser originado da casca. Então, vemos aí os processos de separação de mistura sendo utilizados na fabricação da farinha de trigo. Outro produto indispensável para a nossa vida, que também passa por vários processos de separação, é o sal. Inicialmente, a água do mar é represada em tanques que ficam expostos ao sol. Com o passar do tempo, ocorre a evaporação dessa água, formando cristais que se concentram no fundo do tanque. Esses cristais são retirados, então, colocados em tratores e levados para a lavagem, que tem que ser feita também com água salgada. Nessa lavagem é onde ocorre a retirada das impurezas do sal. Então, pedras, galhos, até mesmo outros compostos químicos são retirados nesse momento. Depois o sal vai para o processo de cura, onde ele vai continuar perdendo umidade, pois vai permanecer exposto ao sol. Depois, então, ele é levado para a refinaria para ser moído, para passar pelo processo de secagem, dando origem aos diversos tipos de sais, que podem ser para consumo humano, para serem usados na indústria têxtil, farmacêutica, indústria animal e muitas outras. Vamos falar agora sobre o petróleo. O petróleo bruto chega até as refinarias por meio de oleodutos e navios para que haja a separação e a purificação dos seus componentes. Ele passa inicialmente pelos processos de decantação e filtração para que sejam retiradas dele as principais impurezas, como areia, argila, pedaços de rocha, água salgada. Através dos processos de destilação fracionada e destilação a vácuo, são obtidas as frações do petróleo. Na destilação fracionada, o petróleo é aquecido a temperaturas muito elevadas e produz uma mistura de vapores e líquidos que entram na torre de destilação. O resultado é que nessa etapa são recolhidos principalmente gás, gasolina, nafta e querosene. Já a destilação a vácuo funciona como se fosse uma segunda destilação e faz com que sejam formados outros produtos, como a graxa, as parafinas, os óleos lubrificantes e o betume. Vimos então que na fabricação de produtos provenientes do petróleo existem vários processos de separação de misturas. E para finalizar, vamos ver como funciona uma estação de tratamento de água. A primeira etapa é uma etapa de filtração, onde é utilizado um material poroso, que é um filtro, onde os sólidos ficam retidos enquanto o líquido passa. Dessa forma, os peixes, as plantas, os detritos não passam junto com a água que vai ser tratada. A segunda etapa é a etapa de coagulação ou floculação, que é um método usado para separar misturas que não se sedimentam, que não ficam no fundo do recipiente. Então são colocados ali produtos químicos que atuam como coagulantes, fazendo com que as partículas se transformem em flocos que ficam mais facilmente separados. A próxima etapa é a etapa de sedimentação, onde a água que contém os flocos fica em repouso nos tanques de decantação durante cerca de 4 horas. Esses flocos, que são mais densos, eles vão se sedimentar, ficando no fundo dos tanques e formando um material gelatinoso. Na etapa de decantação, o lodo que foi se formando no fundo do tanque é periodicamente removido e a parte líquida, a água, transborda para tanques menores e menos fundos, que são os filtros rápidos. A técnica de filtração é usada novamente, mas agora os filtros são feitos de camadas de areia, cascalho e tijolos especiais com orifícios que vão drenar a água. Então as partículas que dão cor, opacidade, cheiro e sabor à água vão ficar retidas. Na técnica de aeração ou arejamento, o oxigênio é introduzido na água com o objetivo de ajudar a diminuir o gosto ruim e o cheiro desagradável que ainda possam estar presentes nela. E, finalmente, na técnica de esterilização ou cloração, o cloro é adicionado na água com o objetivo de matar os micro-organismos causadores de doença. Em algumas estações de tratamento, a água ainda recebe fluoretos que ajudam a prevenir as cáries na população. Perceberam o quanto os processos de separação de misturas estão presentes na nossa vida? Então, a peneiração e a farinha que você usa para fazer o pão, a catação e aquele feijãozinho do almoço, a filtração e o cafezinho da tarde, a separação magnética e o ferro velho, a centrifugação e a sua máquina de lavar roupa,
Opa! A decantação e o seu suquinho são associações que você vai fazer e que vão sempre te levar a lembrar dos processos de separação de misturas. E as atividades sugeridas para hoje são: primeira, prepare uma mistura e utilize uma técnica de separação que você aprendeu aqui hoje. Segunda, estude a página 20 do Caderno de Ciências do Material Pedagógico Caminhos de Aprendizagens. E terceira, siga o plano de estudos da 10ª semana. Nos vemos na próxima aula. Até lá!